a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos no domingo passado. Nós estamos falando sobre crescimento e sobre 5 chaves especiais para um crescimento saudável em todas as áreas de nossa vida, baseados no texto de Isaías 54, o versículo de número 2. Onde encontramos aqui 5 chaves que nos traz a ideia, o entendimento de que o Senhor deseja, Ele quer que cada um de nós cresçamos de forma saudável em todas as áreas de nossa vida. Se você pode, fique de pé por gentileza. Você que está em sua casa, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por sua presença e participação conosco neste culto. E eu espero que de igual modo, assim como nós estamos aqui em adoração, em reverência, sentindo a presença de Deus, você também esteja em atitude de adoração, de reverência ao Senhor, apesar de estar na sua casa. O versículo nos diz assim: alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Amém? Podemos assentar, queridos? Nós estamos falando sobre algumas chaves, 5 chaves aí essenciais para um crescimento saudável, para que possamos crescer de forma, muito obrigado pela água, de forma saudável em todas as áreas da nossa vida. E na semana passada, nós começamos a falar para aqueles que não estiveram, não nos acompanharam, para que você possa ter uma compreensão do que estamos falando. Na semana passada nós dissemos aqui que Deus está interessado no nosso crescimento. Na verdade, desde quando uma fecundação acontece, o ser humano inicia um processo de crescimento natural. E de forma natural nós nascemos, de forma natural nós nos tornamos bebezinhos, depois crianças, passamos pela fase de juniores, adolescentes, jovens, adultos e a fase dos anciãos, idosos, ou a geração mais, ou seja, né, agora tem um negócio aí de uma geração mais. Não sei se é mais velho, mais o que, mas é mais, graças a Deus. Eu já estou aí mais ou menos no meio do caminho dessa geração mais, graças a Deus por isso. Essa semana eu conversando com alguém, eu disse, olha, eu já estou com 52 anos, a pessoa olhou assim e falou, não, o senhor tem 52, eu falei, com essa cara de 25, o problema é a barba, porque se não fosse a barba era um rosto de 20, meu Deus. Mas o fato é que cada um de nós, olha o inimigo se levantando aí, irmãos, é perseguição. Mas o fato é que cada um de nós vamos crescendo de forma natural. E esta é uma ordem também de Deus, para que nós cresçamos em diversas áreas da nossa vida. Para que nós cresçamos também como família, cresçamos como pessoas, para que nós possamos crescer também profissionalmente, crescer também espiritualmente e ministerialmente. Deus tem uma palavra para mim e para você, para nós crescermos. Deus deseja, Deus tem um propósito para que cada um de nós possamos crescer. E a primeira chave que nós vimos está aí no iniciozinho do texto, quando ele diz, alarga o espaço da tua tenda, nos dando a ideia de aumento, nos dando a ideia de crescimento, nos trazendo aí já um impulso do Senhor, para que nós possamos de fato caminhar com esta visão de crescimento, para que não venhamos a viver uma vida de mesmices, uma vida de marasmo, uma vida onde nada de novo possa acontecer. Nós estamos na presença de um Deus, irmãos, que cantamos aqui hoje, que é Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Desde antes da eternidade o Senhor já existia. Deus já tinha esse compromisso comigo e com você aqui hoje. Eu disse aqui semana passada e repito, talvez, certamente essa pandemia, esse coronavírus pegou todos nós aqui de
de surpresas, mas Deus não foi pego de surpresa com essa pandemia. Deus não foi pego de surpresa com essa quarentena. Ele continua sendo Deus e no controle de todas as coisas. Então, ainda que você e eu estejamos vivendo esse momento de crise, de quarentena, de pandemia, Deus ainda continua nos dizendo: cresça, cresça e cresça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E as 3 primeiras formas que nós vemos e entendemos que nós podemos crescer, que nós podemos aumentar, é através da oração. Precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter este contato com o Pai, precisamos nos conectar com o Senhor através de uma vida de oração, onde nos relacionamos com Ele num diálogo, onde nós conversamos com Deus. Vimos também que nós precisamos nos preparar para crescer. É preciso que haja um preparo. Eu preciso estar preparado psicologicamente, eu preciso estar preparado fisicamente, eu preciso estar preparado com a estrutura que é necessária para que na área em que eu desejo crescer, eu tenha condição de crescer. E terceira coisa que nós vimos para podermos crescer é que nós precisamos ser perseverante. Tem muita gente que abandona os seus projetos, os seus planos no meio do caminho. Abandona casamento, abandona o emprego, abandona o projeto de uma empresa, abandona a ideia de uma faculdade, abandona a possibilidade de uma casa própria, abandona a ideia de comprar um carro, abandona a ideia de investir no ministério, abandona a ideia de liderar, abandona a ideia de ter uma vida consagrada. A gente abandona muito facilmente. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, onde nós não nos apegamos mais a absolutamente nada. E por essa falta de apego, nós temos uma tendência muito maior em abandonar tudo aquilo que é favorável, que pode ser benefício ou bênção para as nossas vidas. Então seja perseverante, porque Deus ainda quer que você cresça para a glória do seu nome. Amém, queridos? Segunda chave que a gente vê, e aí agora sim eu inicio a mensagem de hoje. A primeira chave, alarga o espaço da tua tenda. A segunda chave, estenda-se o toldo da tua habitação. E aqui a palavra-chave que Deus deu-me para que nós possamos crescer é planejamento. Estenda-se o toldo da tua habitação, me remete à ideia de planejamento. Não há como crescer se não houver um planejamento. Não há como a gente avançar se não houver um planejamento. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos avançar naquilo que planejamos, naquilo que pensamos, naquilo que idealizamos, porque nos falta o planejamento. Nós precisamos planejar para que o alvo seja alcançado. Precisamos planejar para que possamos chegar até onde o Senhor quer nos levar. Aí o texto de Neemias, capítulo 2, no verso 12, a parte B do versículo, quando Neemias chega em Jerusalém e ele dá uma volta, ele anda e conhece o estado real da cidade de Jerusalém, quando os muros estavam destruídos e as portas queimadas, diz o texto no versículo 12, na parte B, que ele não revelou aquilo que Deus já tinha dado para ele. Irmãos, eu entendo aqui algo. O Senhor estava querendo que Neemias crescesse e levasse o crescimento para Jerusalém. Ele, numa vida de oração, recebe de Deus as estratégias, a forma, o planejamento para que ele pudesse realizar a reconstrução dos muros e chegar até o fim. Meu irmão, você precisa planejar melhor a sua vida. Você precisa se planejar espiritualmente. Até espiritualmente a gente tem que planejar. A gente tem que planejar, porque senão o tempo passa, as horas voam, e aí a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não consagra a vida, a gente não participa de nenhum culto. Se falar em culto online, então tem gente que detesta, abomina, tem ojeriza culto online, e aí também ele não tira um tempo para cultuar fisicamente, nem em casa, nem em momento nenhum. Ou seja, a gente vai vivendo uma vida sem planejamento algum. Parece até que a gente está sendo conduzido pela música de Zeca Pagodinho, cantando deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu prefiro dizer, deixe Jesus Cristo me levar, que o Senhor continue a me conduzir, aleluia, para que eu possa de fato crescer. É preciso que haja planejamento. Não podemos crescer, irmãos, de forma desordenada, sem que haja um planejamento, porque se assim nós fizermos, nós seremos facilmente atingidos pelo inimigo de nossas almas. E pode acreditar, irmãos,
Satanás, ele não age sem planejar. O diabo, ele não vem contra mim, contra você, sem fazer um plano, sem ter uma estratégia. Por que você acha que você às vezes é atacado por situações que você nem imaginava? E situações que pegam exatamente no teu ponto fraco? Por que você acha que em muitas ocasiões, as circunstâncias que vêm contra você vêm com tanta força? E bate exatamente ali naquele ponto que você sente que balançou. Naquele ponto onde você sente que a tua fé deu uma estremecida. Naquele ponto onde as suas convicções em Cristo Jesus, elas se tornam fracas, elas se tornam muitas vezes inúteis diante das situações. Porque o inimigo planejou exatamente isso. Lembra quando ele chega diante de Deus e apresenta Jó? Deus olha para ele e fala: e aí, o que você está fazendo? Você está andando aí pela terra, né? Ele estou dando um passeio. E aí Deus olha para o diabo e diz: você tem olhado, tem observado meu servo Jó. Homem justo e fiel como ele não existe sobre a terra. Era um cara 100%. Era um homem 100% da presença de Deus. Justo e fiel, como na terra não havia ninguém como Jó. E aí Satanás então começa: mas olha o plano, hein? Olha o planejamento, olha a sacada de gênio. Não, também do jeito que o Senhor abençoa ele, é por isso que ele está te servindo, por isso que ele é fiel e justo, porque tu está derramando muita bênção sobre a vida dele. Ele tem de tudo, ele é rico, ele tem empregado, ele tem uma família linda, ele tem herdeiros, ele tem de tudo. Mas deixa eu tocar nas riquezas dele e o Senhor vai ver do que ele é capaz. Então Deus permite, Satanás estrategicamente começa a minar as riquezas. Satanás mina a família. Satanás mina as posses, os amigos, de forma estratégica, tentando tocar em Jó. Só lhe restava a saúde, e ele planejou isso. Ele volta à presença de Deus e dá a atacada final, mas o Senhor ainda dá saúde a ele. E Deus permite, pode tocar. Não toca na vida, na saúde pode, na vida não. Satanás vai lá e lança uma doença, uma enfermidade sobre a vida de Jó. Jó chega ao ponto de ficar apenas ele e o caco de telha. Isso aqui é tema para outra mensagem, é você e o caco de telha. Mas ele permaneceu firme na presença do Senhor. Em nenhum momento ele pecou contra Deus. Em nenhum momento ele se opôs ao Senhor ou aquilo que estava ali acontecendo. E o Senhor o abençoou e o prosperou muito mais do que ele tinha. Aleluia! Oh, glória a Deus, irmãos! Então Deus quer que você e eu cresçamos, mas com planejamento. O inimigo pode fazer os seus planos contra nós, mas ele não pode impedir que os planos de Deus se realizem em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! E nós precisamos ter isto em mente, porque um crescimento sem planejamento, sem estrutura, desordenado, pode gerar prejuízo, pode gerar conflitos, pode gerar muitas dificuldades em nossa vida. Se você quer crescer, mas você não planeja, você pode ter prejuízo lá na frente. Alguém em uma certa ocasião, alguns meses atrás, me falou: pastor, estou abrindo um novo negócio. Falei: eu queria saber da sua opinião. Falei: qual é o negócio que você está abrindo aí e tal? E a pessoa me falou: olha, estou abrindo um comércio. Se eu não me engano, se eu não estou enganado aí na conversa, a pessoa ia abrir alguma coisa relacionada a gêneros alimentícios, lanchonete, alguma coisa assim. E aí a primeira pergunta que eu fiz: tá ok, onde vai ser? Em tal lugar assim, 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 tem esse endereço tal. Falei: tá bom, você já tem um lugar, beleza, maravilhoso. Qual é o nível de concorrência que você tem à sua volta?
Tem outras lanchonetes? Pastor, tem algumas aí. Tá, ok, beleza. Concorrência na área comercial sempre vai existir. Sempre vai ter. Tá bom. O que você vai fazer de diferente de todos aqueles que estão à sua volta? Aí ele coçou a cabeça. Não, que eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo, o meu lanche vai ser assim, o meu lanche vai ser assado, e eu vou ter esse diferencial. Falei, beleza. É sinal de que você está planejando a abertura do seu comércio, e você tem tudo para crescer, e tem tudo para ser bênção, e tem tudo para prosperar para a glória de Deus. Entende isso? Às vezes a gente até como igreja deixa de crescer por falta de planejamento. Às vezes a gente como membros da igreja deixa de crescer porque a gente não planeja também. A gente vive a vida dissolutamente. A gente vive a vida de acordo com as circunstâncias vão nos conduzindo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Deus quer que você e eu planejemos. E Deus nos deu inteligência para isso, gente. Deus te deu inteligência para você sentar, para você rabiscar, para você riscar, para você rascunhar e planejar a sua vida, planejar para que Deus possa te abençoar e te conduzir no crescimento de forma sobrenatural, mas de maneira saudável no nome de Jesus. Amém, queridos? Terceira chave que a gente encontra nesse texto, que nos leva à ideia, que nos traz a ideia de um crescimento de forma saudável, está implícito na frase, não o impeças. Não o impeças. Sabe qual foi a palavra que o Espírito Santo colocou aqui para mim acerca disso? Não o impeças. Não impedir o quê? O trabalho. Sem trabalho não tem crescimento. Se nós não trabalharmos para crescer, nós não crescemos. Crescimento é gerado através do trabalho, do esforço que você e eu precisamos ter para que possamos crescer. Se existe a questão do trabalho, nós não podemos ser impedimento. Não podemos ser pedras de tropeço. Não podemos impedir o nosso próprio crescimento ou o crescimento de quem está ao nosso redor, de quem está à nossa volta. Não podemos ser impedimento para que aqueles que estão ao nosso lado cresçam. Muitas vezes nós deixamos de crescer, porque nós também, além de não trabalhar, atrapalhamos. Não concordamos com estratégias, não concordamos com momentos, não concordamos com ideias, não concordamos com pensamentos, não concordamos com aquilo que é apresentado, não concordamos com a vida, não concordamos com isso, não concordamos com aquilo e passamos a nos tornar pedra de tropeço. Meu irmão, deixe de ser pedra de tropeço e passe a trabalhar. Pare de ser pedra de tropeço e se coloque do outro lado da situação, se coloque do outro lado da história. Comece a construir um novo futuro, comece a construir novas possibilidades através de um trabalho. Trabalhe para que você possa mudar. Meu irmão, essa semana passada, retrasada aliás, eu iniciei um curso ministerial e foram 3 sábados bem cansativos, de 9 da manhã até as 18 horas, de frente de um computador, participando de uma sala de aula virtual. Quem já participou de sala de aula virtual sabe como é. É cansativo tanto quanto a presencial. Ainda mais o dia inteiro. Você pega o dia inteiro, até 6 horas da tarde, 7 horas da noite. E eu estou 3 sábados consecutivos nessa pegada. 3 sábados. E aí, no primeiro sábado, eu senti que as minhas pernas estavam ficando frias demais. Falei, tem alguma coisa errada. Tá frio demais aqui na perna, não pode. Aí eu levantei, fiz um alongamento, estiquei de um lado do outro. E depois eu fui me olhar, né? Fui vestir uma calça, a calça não fechou. Fui vestir outra, também não fechou. Falei, tem alguma coisa errada, não é possível. O sabão que a mulher está usando está encolhendo as calças tudo. Esses negócios aí de pandemia, né? Eu acho que o sabão tem outro efeito. Deve ser o coronavírus no sabão. Eu acho que é isso, um negócio assim. Anderson também acho que está mais ou menos nesse efeito, Anderson. Está muito bochechudo, viu? Meu Deus. Aí eu comecei
parar para pensar o meu estilo de vida durante a quarentena. Eu falei, gente, eu estou muito parado, sem fazer exercício dentro de casa, nem nada. O quê? Peguei a bicicleta e saí para pedalar, meu irmão. Semana toda pedalando, e amanhã, se não chover, tudo bem que o corpo fica assim quando amanhece, né? Senhor, faz chover, Senhor Jesus. Só para não sair com a bicicleta, para não pedalar. O corpo quer uma coisa, a mente está pedindo outra, mas o corpo está querendo outra. Então, para que eu possa melhorar o meu condicionamento físico, eu preciso trabalhar isso. Trabalhar isso na minha mente, para que através da minha mente eu possa produzir o esforço necessário. E dá trabalho, irmãos. Crescer dá trabalho. Desenvolver alguma área da vida dá trabalho. Não pense você que você vai crescer espiritualmente sem trabalho, crescer ministerialmente sem trabalho, crescer como pessoa sem trabalho, crescer financeiramente sem trabalho, crescer profissionalmente sem trabalho. Há uns dias atrás, há uns meses atrás, eu estava conversando com um irmão aqui da igreja que tem uma determinada profissão na área da construção, e ele me disse, pastor, eu estou fazendo um curso de quê? Prótese dentária. Falei, rapaz, você é construtor e agora vai construir dente. É isso aí, pastor. Estou mudando de ramo. Está dando trabalho, com certeza. Ele vai mudar de ramo, vai. Mas se ele quer crescer, é preciso trabalho, irmãos. De que adianta você querer crescer e fica lá deitado eternamente em berço esplêndido, dentro da sua casa, cantando o hino nacional. E só canta essa parte, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. E só fica ali, como um disco arranhado, riscado, o tempo todo ali. Ou então deita na rede e canta, eu quero trabalhar pro meu Senhor. Tem que ter trabalho. Levante cedo, se esforce, condicione o seu corpo, condicione sua vida, condicione sua mente. Se condicione na presença de Deus, se disponha na presença do Senhor. O corpo está pedindo para dormir, mas espera mais um pouquinho, dá uma segurada, fala com Deus antes. Não quer acordar cedo, tá bom, não consegue acordar às 7, bota para despertar às 7:30, vai condicionando o corpo, vai dar trabalho, vai, mas você vai ver o resultado no final. Eu sei que pedalar dá trabalho, cansa também, eu sei que o resultado vai vir daqui a um tempo eu vou voltar a vestir as mesmas calças. Não vou precisar jogar fora, nem doar. Eu vou usar mesmo para a glória de Deus. Ainda vou testemunhar isso aqui ainda. Ainda vou ver o Anderson menos bochichodinho ainda. Porque eu sei que ele vai também fazer o exercício físico. Nem que seja lá na casa dele. Vai levantar peso. A Valéria vai preparar lá tudo direitinho para ele. Uma comida mais light também, para que ele não se encha de tanta gordura. Meu Deus! Dá trabalho, irmãos. Você quer crescer? Trabalhe para isso. Você quer crescer? Desenvolva isso na sua vida. Desenvolva a sua mente. Condicione a sua mente. Dá trabalho para que a sua mente também não fique preguiçosa. Às vezes me dá agonia. Eu confesso para vocês, eu preciso até controlar isso. Me dá agonia quando eu chego em algum comércio. E aí eu vou pagar em dinheiro. Agora a gente está até evitando, né? Paga no PicPay, paga no cartão de crédito para evitar tocar em dinheiro, etc. Mas quando você está com dinheiro, você chega no comércio para pagar. Você tem que pagar lá R$13,50, você dá uma nota de 20. Quanto que a pessoa tem que te voltar, gente? Fala para mim. R$6,50. Aí eu olho a cidadão ou o cidadão que está no caixa, pega o celular, abre o aplicativo calculadora e toca lá 20 menos R$13,50 para ver quanto dá. Nós estamos ficando com a mente preguiçosa. Tem muita gente com a mente preguiçosa. Muita gente com preguiça de raciocínio. Eu ainda sou de um tempo que a gente decorava a tabuada. E não decorava não para ver só. Castigo, couro comia solto, né? Naquele tempo podia. Agora que chegou a nossa vez, aí não dá mais, não pode bater, porque dá processo. A gente vai se tornando preguiçoso. Não lê a Bíblia,
não lê um livro, não cresce intelectualmente. Crescer dá trabalho. Dá uma olhada aí para o seu irmão aí. Hoje tem gente de máscara, até de Mulher Maravilha. Meu Deus, as máscaras aqui agora são tudo... Tem umas floridas, tem umas... Isso é o quê? Xadrez? A sua, Josi? É xadrez isso aí? Um estampado, né? É um estampado aí. Outros com as máscaras mais estilosinhas, outros com a máscara com a marca da igreja. Mas dá uma olhada para essa pessoa aí e diz assim para ele assim, ó, crescer dá trabalho. Está ouvindo aí, Rafaela? Eu não posso vir muito, que senão some daqui da tela. Crescer dá trabalho, tá, Rafaela? Pode ter certeza disso, viu? Não se engane não, não se ilude. Não pense que as coisas caem do céu de forma irresponsável. Do alto vem o socorro, pode ter certeza. Amém, igreja? Do alto vem o teu socorro. Não se esqueça disso. Mas para que você cresça, você precisa trabalhar para isso. Em nome de Jesus. Essa é a terceira chave. Se você quer crescer, trabalhe. Quarta chave, para nós crescermos de forma saudável. Deixa eu ver a hora. Está quase na hora de acabar. Para quem está acompanhando a gente em casa, a gente tem uma pessoa aqui da mídia chamada Esther. Para os irmãos que estão aqui também vão saber da história. A Esther é o relógio. Quando falta mais ou menos 10 minutos para 1 hora de culto, ela fica lá atrás, lá no tempo, fazendo assim. Às vezes eu não enxergo, eu não vejo isso, que eu estou aqui, né, no embalo da mensagem. E aí ela fica, pastor, eu cansei. Teve um dia que ela veio aqui na frente, aqui, fez assim. Hoje eu nem sei se ela fez. Você fez, Esther? Ponto. Ela já até esqueceu, já até abandonou a função de relógio. E a gente vai caminhando. Quarta chave, irmãos, está na parte do versículo, alonga as tuas cordas. Sabe qual foi a palavra que o Senhor colocou nisso? Tenha alvos. Tenha alvos. Alonga as tuas cordas. Tenha alvo. Não busque um crescimento sem antes saber para onde você vai. Crescimento está condicionado a você ter um alvo para onde você quer ir, onde você quer chegar, o que você quer alcançar na sua vida, o que você deseja receber, aonde você deseja estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Tenha alvos, estabeleça alvos para a sua vida. No final do ano passado, no início desse ano, a gente aqui num culto comum, num culto normal, antes de pandemia e etc. A gente falou aqui, brincou com um casal aqui da igreja chamado Rafael e Gitana. E nós falamos aqui sobre a possibilidade deles engravidarem, casados já há 5 anos. 5 anos de casado, gente. E aí eu brinquei, não, esse ano é o ano que vocês vão ser papais. E eles disseram, não, pastor, está planejado para 2021. Está planejado para 2021. Então a família deles vai crescer em 2021 de acordo com o planejamento deles. Deus pode dar antes, né? Deus pode dar antes, porque isso é coisa de Deus. Deus pode dar antes, mas eles estão planejando, eles têm um alvo. Qual é o alvo? Ter um filho. Eles estão planejando o crescimento da família. E Deus já está dando até um treinamento, que a Gitana é titia, e ela de vez em quando ela fica babando na foto do sobrinho. Que coisa linda, o Russinho, né? Russinho, Galeguinho, Galeguinho, né, que você fala? Ô, meu Galeguinho, olha que lindo, meu Galeguinho. Então Deus já está até treinando eles já para essa área. Nós precisamos ter alvos, irmãos. Qual é o teu alvo na vida? Diz para mim que alvo que você tem para a sua vida espiritual. Você quer continuar com essa mesma vida espiritual de sempre? Que muitas vezes ela se torna até mecânica e religiosa. Muitas vezes até a nossa própria vida de oração, ela se torna religiosa e mecânica. Quando nós falamos sempre as mesmas palavras em nossas orações, ela passa a se tornar
mecânica e religiosa, meramente isso. Ela deixa de ser algo espontâneo, deixa de ser uma comunicação espontânea. Eu pergunto para você, quando você se encontra com alguém, quando você está com alguém na sua casa, você repete sempre as mesmas coisas para essa pessoa? Quando você conversa com alguém, é sempre o mesmo assunto? É sempre a mesma frase? É sempre a mesma fala? É sempre a mesma colocação? Não. Cada um de nós, quando nós vamos nos expressar com alguém, quando nós vamos conversar com alguém, quando nós vamos dialogar com alguém, as frases mudam, as palavras mudam, a forma de colocar muda. Por que quando é nossa vez de conversar com Deus, a gente sempre mantém ali um padrão, parece algo automatizado, significando dizer que nós estamos conduzindo já a nossa vida espiritual, principalmente de oração, já de forma mecânica, de forma automática, meramente religiosa. Você já não expressa mais aquilo que está no seu coração, você já não expressa mais aquilo que está na sua alma, de forma espontânea, livre. Eu quero lembrar a você uma coisa, queridos. Quando Jesus deu o seu último suspiro na cruz do Calvário, o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. E então nós agora temos o livre acesso à sala do trono de Deus. Nós podemos nos aproximar diante do Altíssimo, podemos nos chegar diante do Todo-Poderoso com toda a liberdade. E em alguns momentos, irmãos, você e eu podemos simplesmente sentar numa cadeira, colocar uma do lado e dizer: Deus, senta aqui que eu preciso conversar com o Senhor. Eu estou mal, eu não estou legal, hoje eu não estou bem, mas eu quero e eu confio que a tua presença, que é poderosa, transformadora, consoladora, ela está aqui comigo e ela pode restaurar a minha vida, a minha fé, a minha convicção, a minha confiança no Senhor e gerar cura, libertação e ousadia para que eu possa continuar a minha caminhada, a minha jornada. Senhor, me dá uma luz aqui, eu estou precisando de uma luz. E você parar por um instante para ouvir aquilo que Deus quer falar, aquilo que o Senhor quer comunicar. Mas não, a gente deixa a nossa vida ser conduzida por uma rotina diária, por uma rotina voraz, que vai consumindo nossas forças, vai consumindo nossa fé, vai consumindo nosso tempo, vai consumindo nossa energia, vai consumindo a nossa vida, vai consumindo a nossa essência, e deixamos de estabelecer alvos de crescimentos espirituais para a nossa vida. Meu irmão, você e eu fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Cordeiro de Deus. O noivo está voltando para buscar a sua noiva, e nós precisamos ter alvos espirituais para a nossa vida, alvo de crescimento espiritual. Aquele que eu era ontem, eu não posso me tornar novamente o mesmo hoje, porque Jesus tem novidade de vida para a minha vida. Aleluia! Aleluia! Só que muitas vezes a gente não estabelece nenhum alvo, a gente não estabelece meta. Para a gente crescer, a gente precisa de alvo, a gente precisa ter meta. A gente precisa ter objetivos para serem alcançados. Precisamos saber para onde a gente está indo, irmãos. Pastor, mas a gente agora não tem nem como fazer plano por causa de pandemia. Ontem o palestrante do curso que eu estava fazendo, ele disse que eles estão preparando um curso, um outro curso presencial e etc. E ele tem lá a previsão de uma data. E ele disse o seguinte: olha, se a pandemia permitir, se a pandemia deixar, nós vamos fazer um curso antes da data de dezembro, que a gente está colocando aqui, etc. e tal. A gente talvez não tenha uma condição de mensurar alguma coisa, estejamos um pouco limitados por conta de pandemia e de quarentena, mas não impede de traçarmos alvos, metas, objetivos. Eu tenho alvos e metas para esta igreja. Deus tem colocado isso no meu coração.
O Senhor tem colocado alvos e metas. Esta semana eu me reuni com a liderança aqui da igreja e já falei com eles. Vou iniciar um projeto de treinamento com vocês, de capacitação. Vou dar um curso de liderança aqui na igreja. Presencial e online. Quem puder estar presente vai vir. Quem não puder vai acompanhar aí pela internet. A gente tem alvos, irmãos. Nós temos projetos, temos metas. Você não consegue crescer se você não estabelece alvo. Você não consegue crescer se não estabelece meta. Em Mateus 15, versículo 14, Jesus diz que se um cego guia outro cego, os dois cairão no barranco. Tem muita gente caminhando como cego nesta vida. Tem muita gente vivendo uma vida espiritual na cegueira. Porque não tem uma meta, não tem um alvo, não tem um objetivo. Tem pessoas que profissionalmente estão vivendo aí como cegos. Não tem alvo, não tem objetivo, não tem meta. Está assim de jovens e adolescentes que se você pergunta para ele, e aí, qual é o seu alvo, qual é a sua meta? Ah, não sei. Vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo, se não der certo eu faço aquilo outro. Não estabelece aonde quer chegar. E sabe o que mais me assusta? Você sabe o que mais me espanta? É porque de vez em quando aparece uma reportagem no jornal de superação, que falam de histórias de superação, e geralmente são pessoas que não têm vida com Deus, ou pelo menos aparentam não ter nenhum tipo de vínculo de relacionamento com Deus. Vocês são estratégicos, hein? Vocês são demais. Para quem não sabe, aqui apareceu um relógio para mim lá no fundo me avisando o horário. Essa turma é boa. Vou terminar aqui já. A última chave vai ficar para domingo que vem. E aí quando eu olho essas histórias de superação, a gente vê que são pessoas que elas não agradecem a Deus pelo seu crescimento, elas agradecem a si mesmas pelos seus próprios esforços. Elas condicionam a sua vitória ao seu sacrifício, elas condicionam a sua vitória, ao seu esforço, a sua inteligência, a sua perseverança, a sua capacidade, e elas conseguem alcançar. E às vezes eu olho para os crentes, para alguns, nem todos, é lógico, mas às vezes a gente olha para os crentes, principalmente adolescente, jovem, você olha para ele assim, ele não tem um alvo, não tem uma meta, não tem um objetivo. Não tem um propósito para chegar em algum lugar. Querido, entenda isso nessa noite. Deus quer que você cresça, mas você precisa estabelecer alvos para a sua vida. Deus quer que você cresça, mas Ele quer que você saiba para onde você está indo. Deus quer que você cresça e Ele tem metas e projetos e propósitos bem definidos para a tua existência. Paulo nos fala sobre isso em Filipenses capítulo 3, e eu vou encerrar aqui, e a última chave a gente vai falar sobre ela no domingo que vem. Na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, abra sua Bíblia aí. Versículos 12 a 14 diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Paulo tinha um alvo estabelecido para a sua vida. Paulo tinha uma meta. Paulo sabia para onde estava indo e como ele estava conduzindo a sua vida. E eu pergunto para você, para onde você está indo? Qual é o alvo que você está estabelecendo para a sua vida? Pastor, não tenho alvo nenhum. Na verdade, eu estou até com vontade de abandonar esse trem todo.
Pastor, não tenho alvo nenhum, estou até com vontade de esquecer que um dia na vida eu pensei em fazer alguma coisa. Quero te convidar a ficar de pé neste momento. Eu tenho que ter cuidado, porque quando chega aqui a imagem fica... Inclusive eu peço aos irmãos que estão voltando, retornando ao culto presencial, nos perdoem aí se em algum momento a gente tem que estar limitado, mas como a gente ainda está transmitindo os cultos, e na verdade a nossa ideia não é parar de transmitir os cultos, mesmo depois que toda essa pandemia terminar, nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos, porque a ideia é alcançarmos vidas através das redes sociais, é de nós evangelizarmos, pregarmos, anunciarmos a palavra, não apenas para aqueles que comparecem presencialmente, mas também para aqueles que não podem, ou que nos acompanham de algum outro lugar, cidade, estado ou país. Então nos perdoe aí se em algum momento a gente acaba tendo algumas limitações. Mas isso não nos impede de sentirmos a presença de Deus, isso não limita a ação do Espírito Santo de Deus aqui neste ambiente. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Desde o momento que iniciamos o culto aqui, no início da oração, quando o evangelista Ademilton já chegou aqui, já chegou chegando. E ele parece até que a famosidade, né, acaba mexendo, né? Aí a pessoa tem mais habilidade para falar com câmera, essa coisa toda. Eu ainda sou meio travado. Mas ele tem mais habilidade. Ele já chega, qual câmera que eu olho? Qual que está aqui? Me dá aqui, joga a câmera 1, câmera 2, aquela coisa toda e tal. Desde o momento que ele iniciou, já comecei a sentir a presença do Senhor aqui. Deus não está limitado às nossas máscaras. Deus não está limitado também à nossa condição. Deus continua sendo Deus, irmãos. E Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça. Coloque isso na sua mente. O Espírito Santo está te movendo, está te movimentando, Ele está te impulsionando para que você cresça. Se você crer nisso, se você viver isso, se você acionar essas chaves, o Senhor vai te conduzir em voos cada vez mais altos para a glória do seu nome. Não é para o teu merecimento, não, é para a glória de Deus. Nós dependemos do Senhor sempre. Tudo isso que eu estou falando aqui, que estou trazendo aqui como mensagem, é numa dependência contínua do Espírito Santo de Deus. Então não se esqueça disso. Então eu quero orar com você. E você vai colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor, é nessa área que eu preciso, é nessa área aqui que eu estou necessitando. E você vai dizer para Deus qual é a área que você precisa crescer. Pastor, eu não estou conseguindo identificar. Então peça ao Espírito Santo, me ajuda aqui a enxergar em qual área da minha vida que eu preciso crescer, que eu posso crescer, ou que eu deva investir para o crescimento nesse momento. E o Espírito Santo vai te dizer, ele vai te revelar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor, eu te agradeço por esse tempo e por esse momento em que podemos ouvir a Tua palavra. Quero te louvar por esta igreja aqui presente, não só fisicamente, mas também virtualmente. Louvo o Teu nome pela vida dos irmãos, Senhor, que estão nos acompanhando através da nossa rede social. Louvo o Teu nome por aqueles que irão participar deste culto em algum outro momento, acessando o Senhor neste culto em algum outro momento, em algum outro dia. Eu quero te louvar por estarmos aqui, quero te agradecer por esse privilégio. E eu rogo nesta noite que a Tua bênção seja liberada sobre as nossas vidas. Senhor, eu não tenho dúvidas de que Tu desejas que cada um de nós cresçamos em diversas áreas da nossa vida, tanto pessoal, espiritual, psicológica, profissional, familiar. Eu tenho absoluta certeza, Senhor, que há um desejo no Teu coração, que saiamos das mesmices de nossa existência e passemos a existir em novidade de vida, em cada dia de vida que o Senhor tem nos concedido, vivendo o Teu melhor, vivendo uma
ação sobrenatural do Teu Espírito Santo em nosso ser, Senhor. Ó Pai, para isso eu peço que Teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza, nos mova, nos direcione, Senhor. Pai, para aqueles que estão ainda em dúvida, que o Senhor revele, mostre qual é a área que precisa de maior atenção nossa, em qual área nós precisamos aplicar um pouco mais de esforço para crescer, e é claro, Senhor, sempre na dependência completa, total e irrestrita do Teu Espírito Santo. Precisamos e necessitamos de Ti, Deus. Então, Espírito Santo, sonda cada um de nós, sonda o nosso íntimo, sonda o nosso ser, arranca todo esse entulho, arranca todo esse embaraço, arranca tudo aquilo que nos impede, que nos atrapalha, toda visão distorcida da vida, toda visão distorcida da vida espiritual, toda visão distorcida da vida profissional, familiar, pessoal, em nome de Jesus. Abra nossos olhos, abra nosso entendimento, dá-nos expertises, dá-nos sabedoria e inteligência, dá-nos, Senhor, a condição de nos esforçarmos, ó Pai, e sendo conduzidos, levados pelo Teu Espírito, possamos viver o Teu sobrenatural, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera unção de crescimento sobre esta igreja, libera unção de crescimento na vida dos irmãos, libera unção de crescimento sobre cada um de nós, libera esta unção de crescimento para Teu povo nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.